de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Meus mais novos amigos aqui de Cabo Frio, boa noite para nós. É com muita alegria que a gente vem a essa casa conversar um pouquinho a respeito dos princípios fundamentais do Espiritismo e tentar desdobrar um pouco aspectos que são tão preciosos para o entendimento da nossa mente. E o tema vícios e virtudes, ele é incrivelmente pertinente no momento que a gente tem vivido, não porque nós pensamos numa temática específica ou num vício qualquer. Na verdade, todos os transtornos que nós vivemos fora de nós, nada mais são do que a representação daquilo que nos habita o interior. Talvez seja muito fácil compreender isso a partir de algum tipo de viagem New Age, espiritualista, repleta de misticismo. Não é o caso. Na verdade, pensar no mundo de dentro como o mundo de fora é a chave para que a nossa percepção da realidade mude e sejamos capazes, então, de transformar sofrimento em bem-aventurança. Porque, vejam só, eu não conheço pessoalmente nenhum de vocês, assim como vocês também não me conhecem. No entanto, eu seria capaz de afirmar que cada um nessa sala, ou aqui do lado de fora, o que nos assiste, vive algum tipo de sofrimento. Vive algum tipo de incômodo. Ainda que a sua vida seja incrivelmente maravilhosa, você não está imune a eventualmente acabar a luz elétrica da sua casa e ter que tomar um banho gelado no frio. Você não está imune a não ter vaga para você perto do seu trabalho, não está imune a uma gripe, a um bicho de pé, uma mordida de cachorro, não está imune à violência. Você, enfim, não está imune a esses sofrimentos mundanos mais básicos. Assim como também não está imune àqueles sofrimentos mais profundos. Não estamos imunes à perda de entes queridos, não estamos imunes a doenças que possam vir nos tomar a saúde, não estamos imunes a situações adversas que podem testar a nossa resistência, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem no bem. Todos esses quadros de sofrimento, de dor, compõem esse grande conjunto de experiências que o ser humano vive sobre a Terra. E bem, o fato da nossa existência ser incrivelmente frágil não pressupõe necessariamente que daí tenha de vir sofrimento. E aí está o ponto, então, de toda a prática religiosa. Porque, bem, se a nossa vida é uma vida que já está no pacote passar por tudo isso, a pergunta que deve ser feita no silêncio das nossas meditações é: por que eu sofro com isso que passou? Por que isso me machuca tanto? E a partir da resposta, qual o sentido disso tudo? Você pode entender que não tem sentido nenhum, é um caminho, e aí você se torna materialista, se torna agnóstico, ou se torna nihilista, buscando apenas o prazer a qualquer custo. É um caminho? É. Mas não é capaz de te entregar a felicidade também.
Talvez te entregue uma curta felicidade por algum tempo, ou uma grande felicidade por pouquinho tempo, mas não vai te dar tantos arrobos de alegria. Se você escolhe, então, praticar espiritualidade em alguma escola, a pergunta se torna: sendo espírita, onde está a raiz do meu sofrimento? No manual do Espiritismo, onde está escrito, onde se insere o roteiro para a libertação do sofrimento? Mas vê, cada vez que a gente faz isso, nós vamos tendo que aprofundar mais um pouquinho, né? Não só aprofundar no livro, mas aprofundar em nós. Não só aprofundar na teoria, mas olhar com coragem para o espelho da própria consciência. A gente adora poetizar as coisas e romantizá-las. E a gente diz assim: a minha mente é uma janela, através dela eu vejo o mundo. E a gente fala um monte de coisa ligada a isso. Mas na verdade, Emmanuel vai nos apresentar, no livro Pensamento e Vida, o fato de que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. De modo que ela reflete, fora de nós, o que habita no imo do nosso coração. Quando Kardec questiona os espíritos a respeito de quais seriam os piores obstáculos para que a alma progrida, eles vão responder para nós que os adversários do progresso são 2. E, na verdade, nós vamos estendê-los a 3, e vocês vão concordar comigo. O primeiro deles, orgulho. E o segundo, egoísmo. O terceiro, que é o que pressupõe o nascimento do orgulho e do egoísmo, que é a mãe de todas as carências morais, que é o pai de todos os vícios, ignorância. Por sermos ignorantes da realidade que nos constitui o espírito, nós somos orgulhosos e somos egoístas. E o orgulho, ele se manifesta como uma sensação muito curiosa, que nos faz pensar que somos naturalmente melhores que os outros. Ele faz com que a gente imagine que Deus gosta de todas as pessoas. Mas é claro que Ele gosta mais de mim. Ele faz com que a gente pense que a forma com que eu estudei o Espiritismo é muito melhor do que a forma com que as outras pessoas estudaram. E ele vai, em todos os níveis do meu relacionamento com outras pessoas, envenenando a visão de mundo, para que no fim eu me torne o centro de tudo. Quando o orgulho é ferido, ele vai se manifestar de uma forma muito peculiar. Raiva, violência. Como nós vivemos nos tempos do orgulho, nunca houve tanta violência. Violência explícita, não é? Mas nunca houve tanta violência simbólica. Nunca houve tanta violência intrafamiliar. Nunca houve tanta violência dentro das casas religiosas. A diferença é que na casa espírita a gente faz violência com um sorriso no rosto, chamando o outro de meu irmão. Pega. Mas nunca houve tanto. Por quê? Porque o orgulho, quando se fere, se transforma em raiva. E o egoísmo? O egoísmo, ele deriva do orgulho. E nós podemos chamar de egoísmo todo apego doente a que a alma se entrega. Então eu me apego ao meu corpo, eu me apego aos meus relacionamentos, eu me apego aos meus parentes, eu me apego aos meus filhos, eu me apego ao meu trabalho, eu me apego. A vida vem sem pedir licença, tira da gente o que a gente acha que é indispensável. Se você é cabeludo, fica careca.
Tem todos os dentes na boca? Perde. Tem saúde? Fica doente. É magrinho? Engorda. É gordinho? Engorda mais. Essa aí é uma regra que você não volta. Essa é uma regra que você não volta. Nós criamos delírios. E aí a pessoa procura a gente na casa espírita e diz assim no atendimento fraterno: meu marido não podia ter me falado daquele jeito. Não podia ter me tratado daquela maneira. Olha, tanto podia como tratou. Se não pudesse, na hora que ele fosse te falar uma bobagem, ele tinha um infarto fulminante e morria. Aí Deus fazia para você assim: pode. E o que faz com que disso venha sofrimento? O apego, o egoísmo inserido, disseminado nas minhas práticas de convivência mais sutis. Bem, quando nós juntamos apego com orgulho, quando nós juntamos raiva com egoísmo, nós criamos um campo fértil para o sofrimento. Porque as nossas experiências passadas, aquilo que o Espiritismo vai tratar como sendo causa e efeito, ou como sendo expiação, e que os orientais vão chamar de karma, uma palavra muito apropriada, porque karma, na verdade, significa ação. As nossas ações passadas são como sementes. Imaginem o seguinte: eu tenho uma semente de maçã na minha mão. Caso eu segure a semente de maçã assim por 20 anos, eu posso ter a fé do mundo. Não vai nascer uma macieira aqui. Concordam comigo? Agora, se eu for à beirada da praia e plantar aquela semente de maçã na areia, também não nasce. Eu preciso de um solo que ofereça as condições mínimas de clima, de nutrientes, que permita ali a maçã brotar e crescer. As nossas ações pretéritas são como sementes. E a nossa conduta diária é como solo. Trazemos no alforje de outras existências sementes de ações virtuosas e sementes de ações perversas. Quando a nossa conduta põe em movimento a engrenagem da convivência, estamos preparando o solo. Se o que marca a conduta habitual é orgulho, egoísmo e ignorância, o solo é propício para que floresçam aquelas sementes das ações negativas. Portanto, num cenário de má conduta, o que vem à tona? Sofrimento. Se eu trago as sementes da má conduta, mas tenho uma vida atual retificada, o solo não é fértil para aquela semente. Então eu passo um arranhão ou outro. Brota uma, mas não chega a dar fruto. E se eu trago a boa semente e jogo na boa terra, eu tenho o bom fruto. O que nós precisamos perceber é que, via de regra, nós entendemos como vício e como virtude coisas que, em absoluto, não têm relação com os mesmos. E eu digo assim, então: o vício é a drogadição, o vício é o alcoolismo, o vício é a sexolatria, o vício é a gula, o vício é a fofoca. Fofoca é um vício social, né? Esse é um vício. O vício é qualquer coisa que eu queira dizer que é vício. Não. Todo vício ou comportamento vicioso se radica em orgulho, egoísmo e ignorância. Quando eu olho para um indivíduo que se fixou numa expressão viciosa, aquilo ali é uma porta de saída. O problema não é o ato em si, é o que alimenta o ato. Por que eu estou dizendo isso? É claro que nós precisamos de clínicas para tratamento de pessoas que são dependentes químicas, e nós não podemos achar que vamos conseguir tratá-las com
perfeição simplesmente assistindo palestras públicas na casa espírita. Compreendo isso e acredito que vocês também. A questão, no entanto, é que se o vício é uma coisa externa, eu sempre procuro um culpado pelo vício. Então veja só, nós vivemos um período no nosso país que é fecundo em oportunidades de estudo. Quando nós observamos, por exemplo, a situação da nossa classe política, o que nos causa uma tremedeira interna, em alguns casos, né? E bem, nós somos muito rápidos em julgar, condenar e indicar pena para esse ou para aquele político. Mas muito raramente observamos que a questão não é o sujeito, o ponto não é o indivíduo em si, o nosso adversário não é o vermelho nem o azul. Nosso adversário é a ignorância. Nosso adversário é o orgulho. Nosso adversário é o egoísmo. Porque, de outra forma, o que acontece? Nós gastamos grande cota de tempo espantando as moscas da ferida, sem tratar a origem da dor. E aí, bem, nós podemos vir na casa espírita por 30 anos, tomar passe toda semana, 3 vezes. Podemos começar a dar passe, receber espírito na reunião mediúnica, psicografar obras. No entanto, se não formos capazes de tratar a fonte do sofrimento, ele sempre surge de novo. E surge de novo. E surge de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso acontece com vocês, não acontece? Às vezes a gente para e pensa assim, o que eu estou fazendo da minha vida? De que a casa espírita está valendo para mim? O que eu estou mudando? E eu penso nisso. Frequentemente, qual é o aspecto concreto que a instituição, que o ensino, que a prática espírita tem acrescentado na minha rotina? Porque simplesmente dizer que a casa espírita me permite viajar para Cabo Frio para fazer palestra, não é bem o ideal de iluminação, né? O que ela de concreto consegue transformar? De que modo esses 3 vilões que a gente se referiu podem sofrer uma derrota limpa no mundo dos nossos sentimentos? É aí que entra o valor de uma prática espiritual segura, disciplinada, séria. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, que é aquela que abre o item em que Kardec trata dos vícios e das virtudes, Allan Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque a grande distância de nós ficarmos falando só do mal e promovermos o bem. Portanto, Kardec questiona: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí a gente pode fazer um bolão, né? Caridade, compaixão. Compaixão está mais na moda falar compaixão. Compaixão, paciência. Mas nós temos que entender a estrutura da resposta dos Espíritos. Porque eles dizem assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Isso aqui é fundamental da gente entender. E é inclusive fundamental para a gente entender sem precisar distorcer a nossa mente. Porque a gente olha o Chico, né? O Chico era uma mãe de todas as pessoas. Era um doce. Não sei se vocês ouviram falar de uma atriz brasileira, foi muito famosa no século XX, chamada Luz del Fuego. Ela era nudista e foi assassinada numa praia de nudismo, tristemente. Ela fazia shows muito sensuais para a época, seminua. Hoje é uma terça-feira velha na praia, né? Naquela época era o fim do mundo.
E a Luz del Fuego decidiu que seduziria Chico Xavier. E num hotel em Belo Horizonte, Chico subia da janta, uma noite fria, no fim do corredor, seu quarto. Na metade, o quarto da atriz. Enquanto ele passava, ela abriu a porta nua, em pelos. Chico olhou para ela e disse assim: ô minha filha, põe uma roupa que você vai gripar. Era uma doçura, incapaz de gerar constrangimento. Incapaz. Certa vez, colocaram em Uberaba, já na mão dele, uma revista erótica, durante a sessão. Imaginem bem, eu estou aqui fazendo a palestra, entra alguém e me põe uma revista na mão. Aí o que o Chico fez? Abriu a revista. Aí agora vocês já estão vendo a capa, né? E o Chico ficou folheando, assim. Aí o constrangimento foi só subindo, né? O que o Chico está fazendo, gente? Quando ele terminou, mandou chamar a pessoa, devolveu para ela e diz assim: como são bonitas as coisas que Deus faz, né, meu filho? Olha, é uma nova visão, portanto uma doçura quase ilimitada. O problema é que o Vinícius não é doce assim. Na verdade, o Vinícius é bem menos doce. Bem menos afável do que Chico era. E aí, se a minha visão não está clara, para perceber que todas as virtudes são meritórias, eu entendo que eu tenho que deformar minha personalidade para virar o Chico. Aí eu fico um Chico postiço, fingido. Eu crio a aparência da santidade. O sujeito vai fazer prece na casa espírita, fala alto igual vendedor de gás. Vai fazer prece na casa espírita, Senhor Jesus. O que é isso? Distorção de mente. Não tem razão nenhuma para ser desse jeito. Mas eu acho que eu tenho que parecer daquela forma. Você tem um gênio mais firme, acha que precisa se tornar uma gelatina. É disciplinado, acha que tem que se tornar excessivamente afetuoso. Todas essas coisas são desvio de mente. Porque, na verdade, no plano divino, toda virtude coopera com Deus. Paulo, numa de suas epístolas, escreve assim: irei ter convosco em breve. Quereis que eu vá com o chicote ou com a mansidão? Simples assim. Porque Paulo era rígido. Enquanto Saulo era duro, determinado, objetivo. Quando vira Paulo, duro, determinado, objetivo. Só que direcionado para o que é bom. Então, o primeiro ponto que os Espíritos nos esclarecem é que a prática do caminho espiritual, ela é tão plural quanto nós somos também diferentes. Cada um aqui tem a sua própria tonalidade de mente, tem a sua própria percepção do mundo, e os ensinamentos do Evangelho, ou melhor, os ensinamentos do Cristo, eles tendem a criar conexão com a sua personalidade, tornando você cada vez mais apto a promover o que é bom. E esse é o caminho do desenvolvimento espiritual. Pouco importando se você tem uma crença determinada. Há um livro curioso chamado Livro de Saint Michel. Não sei se alguém aqui já o leu. É a história de um médico que tinha raiva de Deus porque a esposa havia morrido. E aí ele disputava com Deus quem salvava mais doentes. Em ondas de peste, o médico arrombava aqueles cátres com as pessoas semi-mortas e se dedicava a tratá-las. Quando ele salvava alguma, ele dizia: essa fui eu, Deus, não foi você. Salvou centenas de pessoas durante a vida. Tinha raiva de Deus. Foi um grande cooperador. Entendem? A virtude não precisa parecer aquela virtude santificada que a gente vê no altar de uma igreja. Nem precisa ter forma diáfana, vazia. Muito pelo contrário, nós temos que ter sabor. E eu não sei se vocês conheceram Arnaldo Rocha, que foi marido de Meimei. Arnaldo era uma pessoa incrível. Eu não o conheci pessoalmente, mas ele era um mineiro, bravo,
bravo, era um leão sem dente, né? Porque se tornou muito próximo ao Chico. E Emmanuel teria dito a Arnaldo: Arnaldo, a voz que comandou na história a morte de milhares de pessoas deve agora cooperar com o Cristo para a elevação das almas. Quando ele assume a tarefa, sobretudo do diálogo espiritual. E Arnaldo era um rojão. Certa vez, num congresso, eles fizeram uns quadros do Chico, assim, ó. E o Arnaldo, um senhor, já mais de 70 anos, vai falar no congresso. Começa a dizer, de repente ele olha o quadro. E ele diz assim: minha gente, me desculpa. Quem que pintou aquele quadro ali? Que coisa horrorosa. Que quadro feio. E ele tinha a voz grave, assim, fumava muito. Que quadro horroroso. Ele chamava o Chico de gostosura, porque dizia que o Chico era uma gostosura mesmo. Gostosura ia detestar isso. Não tem nada a ver com ele. E era um grande cooperador do bem. Uma vez perguntaram para ele: ô Arnaldo, e essa história que o povo diz que o Chico é a reencarnação de Kardec? O que você acha? Você que conviveu com o Chico tanto tempo. A maior imbecilidade que eu já ouvi. Tem uma entrevista dele falando isso para a Globo. Mas ele fala sem mudar o rosto. Eu não estou querendo dizer que falar desse jeito é o correto, mas ele cumpriu o papel que tinha, expressando o ensinamento na tonalidade da sua personalidade. Por isso toda virtude é meritória. Quando ele desencarnou, Wagner Gomes da Paixão, que muitos de vocês conhecem, é nosso amigo querido, esteve na nossa casa espírita. E numa sessão, nós estávamos todos participando, Wagner recebeu o Arnaldo. E foi um momento muito bonito, porque foi uma transfiguração completa. O rosto de Wagner mudou, a voz de Wagner mudou, tudo mudou. E Arnaldo foi nos visitar. E Arnaldo, quando incorporou, levantou Wagner da cadeira, olhou para mim e disse assim: meu filho, muito bonita a sua esposa. E eu disse: a sua também era, Arnaldo. Totalmente desprendido desses clichês que a gente cria como clichês virtuosos. Portanto, a obra que te cabe desempenhar no exercício da virtude é aquela que você tem condição de desempenhar agora. Isso é primordial. Primeiro eu vou me amadurecer, primeiro eu vou criar bagagem moral, primeiro eu vou me amansar, esquece isso. O trabalho que Deus quer de você é o trabalho de agora. É o que você pode fazer hoje. Isso continua sendo bem clichê e poético, né? Mas é concreto. É o que você pode fazer hoje. É o que você pode fazer agora. Porque os espíritos continuam. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Sempre que nós conseguimos direcionar o pensamento para romper com as atitudes que causam sofrimento aos outros, exercício de virtude. Quando o policial sai de casa e consegue fazer a sua patrulha com dignidade, consegue zelar pela vida da comunidade, prende o malfeitor, prende o agressor e zela pela vida comum, ele está praticando virtude. Assim como o padeiro, quando acorda de madrugada e vai fazer o pão, e faz o pão com higiene para que a comunidade possa dele se valer, ele está praticando virtude. O político eleito pelo voto democrático, que assume a função de gerenciar o bem público e o faz sem nenhum tipo de atitude corrupta, está exercendo virtude. Percebem como que dá para você então transmitir, transplantar o seu espaço de prática espiritual para a sua vida comum? Tem gente que diz assim, ó, domingo, né? Hoje é domingo. O que tem domingo? Domingo é dia de ver Deus. Então eu chego perto da hora do centro, que é às 18 horas, ponho uma roupa de ver Deus, perfume, lavo o cabelo, vou para a casa espírita, sento lá, tomo o meu passe para começar a semana suave. Não é? Pego o que eu posso pegar aqui, saio e volto para a minha rotina comum. Isso não existe.
Quer dizer, existe porque a gente faz, né? Mas do ponto de vista do amadurecimento espiritual, ocupa um espaço muito pequeno. Porque a prática verdadeira é aquela que consegue integrar o ensinamento espiritual com a rotina diária. E aí, se você exerce qualquer função com zelo, de modo que você se afaste dos maus pendores, isso é, da parte do plano divino, exercício de virtude. Ainda que você não dê o nome de virtude. Percebem? Dá para ter uma ideia? Porque se eu não fizer desse jeito, eu vou viver uma espiritualidade tão alienante que só vai me permitir, numa semana estressada, 1h30 de relaxamento, um passe, meio abanado, para que eu volte para casa e continue sendo a mesmíssima pessoa. E aí, daqui a 20 anos, eu olho para trás e percebo, nossa, 20 anos que eu não falto uma reunião, mas continuo sendo o mesmo cretino. Ou a mesma cretina, porque moça também passa por isso. Se a prática não é integrada à rotina, então se você acorda de manhã e vai comprar pão, se você vai levar seu filho para a escola, ou se você vai para o trabalho, esse exercício é um exercício de prática espiritual. E se nesse caminho você consegue evitar que pessoas sofram, você está sendo instrumento de Deus. Agora, se você causa sofrimento, aí é ruim mesmo. Porque a consequência é bem negativa. Os Espíritos ainda dizem, a sublimidade da virtude, porém, isso aqui é fantástico, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Aqui é o calcanhar de Aquiles. Aqui é o calcanhar de Aquiles. A gente quer iluminar, quer alcançar esse plano divino, para deixar de ter que nascer nesse mundo miserável e sofrer esses problemas horrorosos e seguir o nosso caminho de outra forma. Não é? Não aguento mais nascer aqui, eu devo ter tampado pedra na cruz. Devo ter acertado. Eu tenho que cumprir logo as minhas obrigações, porque eu quero rachar fora. Não quero ficar mais nesse planeta. Todos esses pensamentos são pensamentos anti-virtude. Por que eles são anti-virtude? Porque eles reforçam ignorância, orgulho e egoísmo. A virtude verdadeira, segundo os Espíritos, se assenta no mais puro desinteresse pessoal, sem intenção oculta. E aí tem gente que diz assim, eu vou no centro, eu aplico passe, eu ajudo na obra social, vou pedir para Deus para eu trocar de carro. Uma vez eu tinha terminado palestra numa cidade, não tinha ônibus, não tinha condução. Eles tinham que me levar até o trevo de um outro município para que eu pegasse o ônibus e seguisse viagem. Então eles saíram de carro comigo, daí a alguns minutos, a pessoa que me levava disse assim, Vinícius, esqueci o documento do carro. Reza para o Dr. Bezerra de Menezes aí ajudar a gente. Que fim de carreira, né, gente? Dr. Bezerra furar blitz. É fim de carreira total para ele. E a pessoa disse para mim, com a cara mais lavada do mundo, reza para o Dr. Bezerra de Menezes. Que rezar para o Dr. Bezerra de Menezes? Ele não tem nada a ver com isso. Se tiver um policial ia te parar, acabou. Sem documento, o resultado é um só. Mas a gente desvirtua porque a gente pensa assim, eu estou fazendo bem. E fazendo bem, eu mereço uma atenção diferente. Eu estou juntando uma poupancinha lá no mundo espiritual, será que não? Tem que ter. Domingo, quase 7 horas, eu podia estar lá na minha casa, vendo minha televisão. O que eu vim despencar cá em Cabo Frio para fazer palestra? Tem que ter uma poupança para mim, não tem? Não, não tem. Não assim. Porque isso é colocar sempre um interesse oculto por trás do ensinamento.
Na verdade, essa é uma troca que a gente faz com Deus. E segundo os Espíritos, esse comportamento gera os seus frutos. Mas geram os frutos aqui, nesse mundo, que é o mundo da transitoriedade. Portanto, gera um fruto transitório incapaz de livrar a gente do sofrimento duradouro. Percebem? Por outro lado, quando a gente pensa em desinteresse, quando a gente pensa em ação pelo outro, aí se insere o segredo da jornada espiritual. Já ouviram a história de que Bezerra de Menezes teria sido convidado por Celina para sair da Terra e ir para as esferas superiores? E aí ele disse assim: eu não vou, porque eu quero ainda ajudar os meus companheiros que estão aqui. Me deixa mais um tempo e tal. E a gente olha aquela imagem, a gente se emociona, né, quando ouve a história, acha muito bonito. Por que a gente acha bonito? Porque se alguém falar com a gente assim, quer ir embora da Terra, nós já estamos com a mochila pronta. Agora, né? Vamos para outro planeta onde não tem sofrimento, não tem dor, todo mundo é feliz. É agora. Nem bagagem a gente carrega. Só que esse voto que Bezerra de Menezes faz, de não deixar de praticar o bem para todos os seres, é um voto que nós teremos que fazer um dia. É um voto que demonstra a compreensão real do caminho espiritual. No Oriente eles chamam essa conduta da conduta do Bodhisattva. Há um livro muito profundo chamado Bodhicharyavataya, mas traduzido significa o caminho do Bodhisattva. É mais fácil. E ele fala exatamente desse comportamento do indivíduo que assume para si a tarefa de não causar mal voluntário a outros seres e a fazer todo o bem que é possível na sua condição para beneficiar o outro. Esse é o nosso destino, porque a virtude só é real quando ela se baseia no bem do próximo. E nos menores espaços de bem do próximo. Desde a tarefa que você faz na casa espírita, até o alimento que você cozinha com carinho para os seus filhos, a casa que você arruma para os seus pais, a moeda que você dá para o mendigo na rua. Mas ainda além daquilo que você faz materialmente. Contando sobre tudo o que você carrega na mente. Certa vez em Juiz de Fora, não sei se vocês conhecem Juiz de Fora, tem uma característica muito interessante no centro da cidade, que são galerias. Então você anda todo o centro de Juiz de Fora sem precisar contornar as ruas, você passa por debaixo dos prédios. E eu estava andando pela rua, eu era bem mais novo, e um morador de rua na esquina de uma galeria me parou e falou assim: ô moço, não vou mentir para você, me dá 50 centavos para eu tomar uma pinga? Eu achei aquilo na época muito ultrajante. E eu falei com ele: olha, se você tivesse mentido para mim, eu te dava. Mas como você não mentiu, para pinga eu não dou dinheiro. E segui meu caminho. Mas segui pensando naquele homem. E pensando com raiva. Eu pensei, que abuso. Eu não tenho dinheiro quase para mim. Na época eu estava estudando, passando um aperto danado. E fui ali, discutindo com o homem em pensamento. O amigo espiritual, Ivon, que tem sido nosso benfeitor desde o começo da prática da mediunidade, então apareceu. E os espíritos, quando aparecem, nunca sabem de nada. Eu acho que isso é um recurso pedagógico. Eles sempre perguntam assim: o que está acontecendo? Eles querem que a gente pense também, né? E aí ele perguntou: o que está havendo aí? Eu disse: nada. Você está pensando muito num rapaz? Aí foi o gatilho, né? Porque aí eu mentalmente falei com ele: é um absurdo, chorei todas as minhas pitangas. E aí o Ivon me disse assim: você deu dinheiro? Eu disse: não. Então, cale a boca e siga. Mas e se eu tivesse dado o dinheiro? Calasse a boca e seguisse. Porque esse homem te pediu dinheiro e não opinião. Muito me admira você, que se diz estudante do pensamento, não reconhecer o poder
que centenas de imagens mentais como a sua têm sobre aquele pobre coitado. Olha, foi um soco na boca do estômago. Mas ele está coberto de razão. Porque o gesto desinteressado não está só na ponta da mão, não está na contagem do dinheiro. O gesto desinteressado está no pensamento, está no sentimento. De modo que se você vai dar R$1 para o mendigo, você diz para ele assim: olha, que esse R$1 seja para você fonte de muita alegria. Não interessa o que ele vai fazer com o dinheiro, uma vez que você decida dar. Uma vez um amigo me contou uma história, que deu dinheiro para um morador de rua e disse para ele assim: não vá comprar bebida, hein? Eu, R$2. E o morador respondeu: não, pode deixar, eu vou comprar um apartamento. Claro! Óbvio, não é? Simples como o dia que amanhece. Pena que não, né? E isso tudo aponta para a nossa dificuldade de reconhecer o sofrimento do outro como objeto da nossa prática espiritual. Adolfo, bispo de Argéus, quando escreve a página A Beneficência, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: pudesseis, meus filhos, ter por doce, em algumas traduções, por simples ocupação, tornar felizes os outros. Isso é exercício de virtude. Desde o momento que a gente desperta até o momento que a gente se deita, incontáveis vidas estão implicadas na nossa rotina. Vejam, eu estou aqui hoje, graças a companheiros que gentilmente nos convidaram, a outros que afavelmente nos receberam, dedicaram a nós o seu carinho, a sua gratidão. Mas além disso, o pão que eu comi pela manhã carrega na sua constituição incontáveis mãos. As roupas que eu visto passaram por várias e várias pessoas até que chegassem a mim, desde o plantio, colheita, a fiagem do algodão, a tessitura do tecido, o corte, a costura, a tintura, a venda, e ainda por outras mãos que lavam, passam, limpam. Portanto, a nossa vida é completamente interdependente. Olha, isso extrapola muito o limite da nossa atividade assistencial da Casa Espírita. Quanto mais quando a gente doa para a Casa Espírita violão sem corda, tênis sem cadarço, camisa sem botão. É o cúmulo, né? Nossa, dá uma preguiça, porque a pessoa quer limpar a garagem e manda para a Casa Espírita. Quer limpar o guarda-roupa e manda para a Casa Espírita. Mas esse é assunto para um outro estudo. O ponto é que nós começamos a perceber que as nossas vidas estão íntima e completamente conectadas. Não é possível que nós sejamos uma ilha de felicidade num oceano de tristezas. No entanto, quanto mais o tempo vem passando, e nós conversávamos há pouco na entrevista ali com os amigos, que as pessoas têm um ânimo, uma esperança vigorosa no futuro, né? Vai tudo melhorar, vai tudo ser divino, as pessoas vão andar pela rua de mão dada, né? Todo mundo feliz, borboletas voando. E na verdade esse futuro é ilusório, porque não existe futuro dissociado de presente, e o nosso presente é cada vez mais autocentrado. Com exceção de alguns poucos de nós, ou alguns poucos que nós conhecemos, a maioria dos indivíduos vive cada vez mais isolado em si mesmo, rompendo essa percepção da interdependência. Portanto, hoje é muito simples comemorar a morte de quem seja. Quando nós percebemos a vida que levamos nas redes sociais, é algo assustador, porque a violência não se justifica em nenhum cenário. No entanto, muitos companheiros comemoram a morte deste ou daquele, desta ou daquela, ou fazem falas de ordem agressivas e perigosas, o que demonstra total incompatibilidade com o pensamento do Cristo,
e com o exercício da virtude. Se nós não conseguirmos sair do castelo do eu, do ego, do autocentramento, do castelo ilusório dessa personalidade, não há virtude que se sustente. Portanto, o momento de agora não é tanto o momento de nós gastarmos tempo e recurso com obras grandiosas. Não é o tempo de nós nos preocuparmos em agir como os polemistas espíritas faziam lá no início do século XX, indo a debates, nem também adotarmos a postura dos bons vivants, promovendo eventos suntuosos, com palestrantes inacessíveis, repletos de ciúme, inveja e um tanto de porcaria que vem junto. É momento de nós nos desarmarmos, entendem? É momento de nós descermos a um espaço de convivência comum, uns para os outros, desarmados simplesmente como seres humanos. É momento de nós transformarmos as nossas casas espíritas em laboratórios da mente e das emoções, onde a gente possa, sem receio, olhar para essas limitações que estão dentro de mim, olhar para esses equívocos que eu repito tantas e tantas vezes, sem medo de ser julgado e com a certeza de encontrar apoio. Porque nós hoje discutimos o vício disso ou daquilo, o excesso, discutimos o mau comportamento, discutimos a dor, discutimos, mas não chegamos na questão central. E a questão central é: somos seres transitórios. Você está muito bonito hoje, muito lindo, muito linda, e você vai morrer daqui a pouco. E depois que você morrer, todas essas brigas e perrengues que você construiu aqui ficarão unicamente na sua memória. Vinícius, mas eu tenho 20 anos. Tá, que você morra daqui a 60. Ainda é daqui a pouco. Nós temos que compreender que esse mundo é um acessório do processo de amadurecimento. E que nós estamos aqui para somar na vida uns dos outros. Aí a virtude ganha o seu caráter real. E aí a nossa prática espiritual descansa no mundo, na realidade. Esse é o caminho espírita. Vocês entendem? Sim, esse é o caminho espírita. É um caminho desarmado. É um caminho que não quer parecer o que não é. É um caminho que olha para a mente, estuda com a mente e aprende com ela. Se você já identifica dentro do seu pensamento um vício muito terrível que te maltrata, usa ele como assoalho para começar a sua caminhada. Se você percebe uma falha de caráter que te incomoda, usa ela como sua instrutora. Observa o que ela causa, vê quantas pessoas ela é capaz de ferir. Parte dali reconhecendo que você não é absolutamente diferente das outras pessoas. Na verdade, as dores que doem em Minas, doem no Rio. E doem em São Paulo, e doem em Brasília, e doem em qualquer lugar do mundo. Olha para isso. Seja você. E nesse ato de sermos nós, munidos de desinteresse e vontade de praticar a virtude, é aí que o Cristo se encontra com a nossa alma. E o Cristo, quando se encontra com a nossa alma, é um casamento. É o noivo e a noiva. O noivo, o pensamento elevado. A noiva, nossa alma e nosso sentimento. Quando Cristo se encontra com ela, há uma grande festa e um incrível casamento. Esse é o momento em que a gente começa a cumprir a nossa tarefa. Vinícius, e quando eu fizer isso, como vai ser? Não tenho a menor ideia. Quem descobrir primeiro, volta e conta para o outro. Porque, na verdade, nós estamos fartos, cheios de indivíduos que nos apontam caminhos.
extremamente carentes daqueles que caminharam. Que caminharam o próprio caminho que ensinavam. Portanto, a nossa meta hoje, particular, não é de parecer virtuoso. Não é de parecer santo. Não é de parecer bom. É de tentar ser virtuoso, ser santo e ser bom, mesmo sem parecer. A nossa meta não é de arrancar aplausos ou de construir obras infinitas, grandiosas, inacabáveis, faustosas. Nossa meta é de conseguir transferir a casa espírita para a rua, para a praia. Você gosta de dançar forró e você sai então uma sexta-feira à noite para dançar forró, muito bem. O baile do forró é a sua casa espírita naquele momento. Se vira. Percebem? Aí o mundo muda. A virtude muda. Você muda. E todo lugar é lugar de prática. Esse é o nosso caminho. É isso que o Espiritismo tem que causar na gente. Do contrário, será mais uma distração. Recebi o sinal de que o nosso tempo está chegando ao final. Eu não tenho pretensões de grandes conceitos, além desse, que é um conceito central. Somos transitórios e existimos para promover felicidade um dos outros. Onde faltar a virtude, abundará o vício. Onde faltar em nós compaixão, sobrará egoísmo. A tarefa é incrivelmente simples, meus amigos. Unicamente diz respeito à nossa capacidade de promover felicidade para os outros. Na dúvida, faz o bem. Confuso, auxilia. Em qualquer circunstância, a qualquer tempo, esse é o caminho. É o único caminho. Os outros são meio paliativos. Eu agradeço muito o carinho de vocês, que nos ouviram aí por quase 1 hora, com muita atenção e, por que não dizer também compaixão, né? Caso estejam passeando por Juiz de Fora, vai ser um prazer recebê-los na nossa Primavera, a casinha em que nós trabalhamos. Nós psicografamos 2 obras e todo o recurso dessas obras é destinado para a manutenção da atividade assistencial das casas. E a Carol colocou ali fora uma banquinha com os livros. Eu tenho um horário muito curto agora, porque eu ainda volto para Juiz de Fora hoje. E amanhã cedinho eu saio para Belo Horizonte para trabalhar. Mas eu acho que nós dispomos aí de 30 minutos depois da palestra, caso alguém que adquiriu a obra queira conversar, ou quem não adquiriu queira conversar comigo, ou queira que eu faça uma dedicatória ou algo assim, nós temos aí 30 minutos que a gente consegue conversar mais uma vez com os companheiros. Como nós estamos encerrando o nosso ciclo aqui na região dos Lagos, eu agradeço profundamente o carinho de vocês que nos receberam nesses 2 dias, que dividiram o que vocês têm de mais precioso conosco, a atenção, a casa de vocês, a companhia de vocês, para nós que somos semi-incivilizados, né? Eu espero que as sementes que a gente pôde lançar nesses dias fiquem de alguma forma na terra boa, e que quando nós retornarmos aqui, caso retornemos, nós possamos ter oportunidade de estreitar ainda mais os laços que nos unem na prática da virtude e da iluminação. Um beijo no coração de vocês.